Como é que foi essa relação tua da teologia com a arte e as questões de gênero? Como é que isso, opa, como é que isso se interconecta assim em ti? Sim. Eu sempre tive um interesse muito grande por literatura, né? Quando a gente é da roça, né? Lá da linha Vinck, ahn, a gente não tinha assim muita oportunidade de lazer, mas a gente tinha uma biblioteca, né? E então eu fazia muita questão, eu lia muito, né? E lia literatura que era bem popular, né? Até coisas que eram de literatura clássica, né? O que vinha à mão a gente lia, né? Uhum. E depois também com o internato, né? A gente não tinha muito tempo para, né? Namorar? Não. Mas não tinha televisão, não tinha internet, né? Então Sim. a gente lia, né? Então eu me lembro ler a trilogia do Érico Veríssimo, Uhum. Tempo e o Vento, né? A gente lê assim, né? Isso é o lazer. Então sempre me interessou muito a poesia, a literatura, é, e depois algo que ainda me acompanha, né? Eu gosto muito. Uhum. Adélia Prado. Sim, com certeza. Uhum. E existe uma coisa que a literatura, em especial a poesia, a literatura consegue fazer, que um livro de teologia, que é mais teórico, não consegue fazer, é de contar a experiência, né? Quando a gente está lendo um livro, seja um romance, uma narrativa, uma biografia, a gente se transporta, né? E aquele personagem, a vida dessa Claro. pessoa ecoa com a nossa experiência também. A Uhum, gente uhum, uhum. tem um deslocamento da nossa existência para a existência dentro da narrativa, né? E ao fazer essa abstração, essa conexão, ocorre que o Paulo Freire fala de uma conscientização. A gente vê na experiência da outra pessoa, seja na história, seja na poesia, algo que também se passa com a gente. E uma experiência, talvez um sentimento que eu achava que era só meu, mas que eu vejo compartilhado, me permite essa associação, mas também me dá uma linguagem Uhum. que eu não tinha de antemão, que era só no nível do sentimento. E eu acho que a poesia, a literatura, um conto, uma lenda, é sempre uma maneira, né, de traduzir o que é o metafísico, o que é o abstrato, né, Uhum, uhum. de uma maneira que é também de experiência, que é vivida, né? Essa possibilidade, né, de fazer essa conexão é o que a Bíblia faz, né? Ela conta a história, Sim, né? sim. E o contar a história nos enreda, né? O enredo da história também nos enreda e a gente é cativada, né, pela narrativa. Uhum. E enquanto que a gente vai sendo levada pela narrativa, a gente vai se conscientizando, né? Então pensa-se sim, e eu, né? E nós, e a nossa realidade, né? Então esse momento e para mim sempre a literatura, né, sempre ofereceu essa oportunidade. Tanto é que a gente fazia, né, um seminário inteiro sobre a Uhum. teologia e literatura, e de ler, né, clássicos, pensando em Grande Sertão Veredas, Vidas Uhum. Secas, obras, né, que continuam, né, Uhum. tendo um impacto muito grande, né. Tu acha que isso também pode ser aplicado, ou em que medida pode ser aplicado também para o cinema, né? Porque hoje, com essa linguagem audiovisual dominando os mais diferentes cenários e até regulando em grande medida o nosso entretenimento, Uhum. como é que tu vê a potencialidade e a limitação eventual do cinema nesse processo, né? Uhum. Ou dos filmes, séries, enfim. Toda forma de arte oferece essa possibilidade. E por arte, eu não digo só a literatura, a poesia, a arte pictórica,
mas a arte de uma maneira geral, o teatro, o cinema, né? A telenovela, né? Aham. Tudo, né? Que oferece a possibilidade de interpretação, né? Que promove a reflexão, né? Tem essa possibilidade. Eu acho que o cinema, né, traz mais dimensões, né? A leitura, nesse sentido, ela é muito unidimensional, né? Porque tu Uhum. tem o contato ali com a palavra, né? São as páginas do livro, né? Claro, eu consigo segurar, eu cheiro o livro, né? Mas ainda é a narrativa numa dimensão só. E o cinema, ele traz a palavra, mas é a luz, é o som, né? Uhum. Ele é multissensorial. E por isso, né, ele carece de muito mais níveis, né, de interpretação. Você não vai analisar somente os diálogos, né? Um filme que era só preto e branco, né, na década Uhum. de 40, 50, é rico em diálogos, né, diálogos longos. Você vai ver filmes que são feitos no século XXI, né, os diálogos são muito Sim, restritos, né, sim. porque você está trabalhando com a música, o efeito que tem, o ritmo, a luz, a localização, a distância, né, e tudo isso. Mas para isso a gente tem que ter gente que, né, como o Yuri, né, que sabe das coisas para conseguir interpretar e nos dar as chaves também para melhor entender, né, o potencial que tem o cinema.